Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo a mais uma revista CPT Kids aqui na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você que está nos ouvindo em radiocpt.com.br e também aqueles que acompanham a nossa transmissão ao vivo pelos nossos canais facebook.com/radiodaielb e youtube.com/radiocpt. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de segunda-feira, dia 7 de novembro. Hoje só comigo, né? Sempre a Cíntia e a Elisa participam com a gente, mas hoje elas não puderam porque devem estar visitando a Feira do Livro de Porto Alegre, que esse é o tema que a gente vai estar falando hoje, né? Vamos falar sobre leitura para as crianças. Afinal de contas, quem é aqui da região metropolitana de Porto Alegre sabe que já está acontecendo a Feira do Livro de Porto Alegre aqui na Praça da Alfândega, no centro, e sempre conta com a participação da Editora Concórdia, que é a nossa parceira cultural. E vários lançamentos da Editora Concórdia estão acontecendo lá na Feira do Livro. Você que não é aqui da região, que não pode estar visitando a Banca 44, lá no centro de Porto Alegre, pode estar adquirindo os materiais, os produtos especiais da nossa parceira cultural na loja virtual, editoraconcordia.com.br. E olha só, hoje, dia 7 de novembro, vai acontecer a sessão de autógrafos do livro Martin e Boo, que a gente já trabalhou aqui no Revista CPT Kids, que foi escrita aí pela Magali Schmidt e também a Dani Weiss. Já estiveram aqui com a gente, né? Quem perdeu pode resgatar lá no nosso podcast. E hoje a gente vai estar falando então sobre esse assunto, né? A importância de incentivar a leitura para as crianças. E fica a dica, né? O pessoal pode estar adquirindo lá na Praça da Alfândega, na Feira do Livro, né? No estande da Editora Concórdia ou na loja virtual. Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e as nações à igreja. A Hora Luterana que também possui diversos projetos, livretes, campanhas muito especiais que você confere acessando oraluterana.org.br. E eu trago aqui como destaque a campanha Capelania com Jesus de Natal, que está em pleno vapor. Esse é o período que o projeto faz a maior distribuição de material evangelístico da Hora Luterana. E nesse Natal, a sua oferta pode contribuir para que mais de 10 mil famílias venham a conhecer nesses tempos difíceis que o Príncipe da Paz nasceu. Então você pode conhecer e ofertar para esse projeto acessando oraluterana.org.br/projeto/capelania. Muito bacana aí, né? Então a gente agradece muito o apoio cultural tanto da editora quanto da Hora Luterana, que ajudam aí a gente levar o amor de Jesus a mais pessoas. E também a gente conta com você participando aí com a gente, interagindo através dos nossos canais no Facebook, no YouTube e também no nosso CPT Zap no 5133322111. Conte para nós, né? Como é que se você incentiva o seu filho, o seu aluno a estar cada vez mais em contato com a leitura e também se já adquiriram o livro Martin e Boo e outros produtos das nossas parceiras culturais. E vamos começar a bater esse papo então com a nossa convidada de hoje, a professora mestre Daniele Gomes, de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que tem um contato bastante com esse trabalho aí de incentivo à leitura com as crianças. Então, vamos saudá-la. Bom dia, Dani. Bem-vinda à Rádio CPT. A gente fica muito feliz que você aceitou conversar com a gente e compartilhar um pouquinho aí dessa experiência que é trabalhar com as crianças. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Dani, sou prof aqui em Novo Hamburgo, sou luterana de berço, trabalho nos projetos da congregação aqui da Rei Jesus de Novo Hamburgo. Então, meu histórico assim de educação, fiz o magistério, fiz letras, fiz pedagogia e não satisfeita fui atrás de um mestrado para trabalhar essa questão da literatura na sala de aula. Isso envolve também a literatura no círculo familiar, né? Então, vou conversar um pouquinho hoje com vocês sobre isso. Que bacana, a gente fica muito feliz aí de conhecer um pouquinho mais a Dani, né? E poder justamente compartilhar esse conhecimento, essa experiência com a gente, né, Dani? Porque a gente fala cada vez mais da importância da gente estar incentivando, né? Porque a gente vê pesquisas aí, volta e meia falando, né? Sobre as crianças não terem tanto... como é que a gente fala? O analfabeto funcional, né? Ter essa dificuldade de interpretar os textos porque não está tão acostumado com a leitura. Está muito tem muito contato com as mídias, com as telas, mas não necessariamente com a leitura. Claro que a gente pode estar lendo livros, inclusive na internet, né? Mas não é esse geralmente o foco das crianças e dos adolescentes. Apesar de que recente pesquisa que a gente estava pesquisando aí na internet mostra que o público infantil é o que mais lê no Brasil, né? Que os adultos, em geral, não estão tanto em contato com a leitura, mas esse incentivo com as crianças está
tá acontecendo um pouco mais. Você que tem esse contato, né, que é professora, que trabalha com essa questão da importância da leitura para as crianças, você realmente vê essa diferença, esse crescimento da leitura para o público infantil? Sim, acho que a gente vai ver essa diferença lá no futuro, né? Daqui a pouco a gente vai perceber isso, porque as crianças vêm sendo incentivadas, a gente está trabalhando isso, né? Isso é um trabalho que a família faz, então é bem importante que desde pequenininhos as crianças tenham acesso à literatura, ou seja, na barriga da mãe, ouvindo alguma história, ouvindo cantigas, essas músicas que a gente canta para as crianças, ou lá quando eles já estão com acesso ao livro, né? Quando eles já são um pouquinho maiores. É bem importante a gente ter esse momento de família lendo. Porque o que acontece? Se a gente, enquanto pai, mãe ou adulto, incentivar a criança, é óbvio que ele vai querer ler, ele vai querer desenvolver esse fascínio pela leitura. E essas pesquisas que mostram esse aumento, né, da leitura para o público infantil também está um pouco relacionado à pandemia, né, porque no final das contas teve muito essa presença desse contato dos pais com as crianças em casa, né? E aí o que fazer, volta e meia também, a gente já trabalhou aqui no Revista PT Kids também, o que fazer com as crianças em casa, né, naquele momento. Isso aconteceu, né, no caso dos pais incentivarem mais as crianças a ler, os próprios professores, porque teve muito o ensino, né, em casa. Isso pode estar vinculado? Sim, com certeza. Essa questão do incentivo do professor, né? O professor fez um trabalho fundamental nesse período de tentar unir os pais às crianças. Então, agora a gente vai tirar 5 minutos do dia para fazer uma leitura em família, para o pai contar uma história, para a mãe contar a história, para cada um ler o seu livro. Acho que a escola proporcionou mais esses momentos frente à pandemia. Porque na pandemia a gente ficou no início assim meio sem saber, mas depois a gente tomou um viés, né? Como vai funcionar? A gente vai tentar ter um roteiro de leitura, um roteiro de escrita de criança, de adulto, e esse incentivo dos pais é super importante, né? Você comentou antes na sua apresentação, no início do programa, né, que fez um mestrado em letras com enfoque na influência da literatura no processo do alfabeto, né? Como que você vê, assim, a importância da leitura, né, para o desenvolvimento da criança? Você comentou antes, né, que são coisas que a gente vai ver mais para frente, né? Esse incentivo da literatura hoje para as crianças, a gente vai ver lá no futuro. Mas, assim, na prática, né, o que isso impacta no desenvolvimento da criança? A criança que é exposta à literatura, a livros, enfim, ela já, quanto mais precoce, né, isso acontece, isso vai desenvolver lá na frente no processo de alfabetização e, consequentemente, na questão do analfabeto funcional, de a gente não ter analfabetos funcionais. Esse letramento que acontece lá na educação infantil, ele proporciona que a gente traga mais acesso para as crianças. Então, essa questão de tu começar lá na educação infantil, quando a criança está na fase de pré-escola, na fase de creche, né? O professor trazer livros, contar histórias, fazer a questão da roda, né? Quanto isso é importante para desenvolver isso depois. No mestrado, eu fiz uma análise com a minha turma de educação infantil, que eu desenvolvi com eles alguns roteiros de leitura, quando eles estavam na faixa etária 5, quando eles tinham 5 aninhos, e eu fui trabalhando com eles no primeiro e no segundo ano também. Então, a gente conseguiu perceber alunos que já no primeiro e segundo ano não estavam naquele projeto dos roteiros e que se alfabetizaram muito mais tarde. Então, claro que a questão da literatura vai trazer uma alfabetização mais consolidada. Que interessante, né? E outra questão eu acho que é a importância também da gente relacionar com o contexto hoje também, né, Dani? A gente vê muito assim, como eu comentei antes, as crianças muito presentes com a internet, né, com o uso das telas, seja celular, seja computador, né, seja jogos, enfim. Como que a gente pode estar atraindo, né, cativando as crianças, fazendo com que elas realmente se interessem
Porque a gente fala em leitura, livros físicos, claro que podem ser digitais também, mas aqui, né, acho que a gente está falando também um pouquinho dos livros físicos. Isso, né, é de trazer um contexto que realmente atrai as crianças, seja trazendo outros elementos também para esse processo da leitura, né? Eu estava pesquisando na internet e achei um blog muito interessante que é o Clube da Leiturinha, né? Que é um clube de leitura para crianças, né? Eu sei que existe para adultos também. A minha irmã é uma leitora assídua, ela participa desses clubes de leitura e tudo mais, mas eu nunca tinha visto para crianças, né? Então é como também poder trazer outros elementos que podem estar auxiliando nesse processo, né? Inclusive para ajudar as crianças a interagirem umas com as outras, né? Essa questão da pandemia deixou as crianças assim um pouquinho sem interação, né? Automaticamente as crianças precisam de um auxílio ali para fazer essa interação, para que essa interação aconteça, mas a questão da pandemia deixou todo mundo um pouquinho mais resguardado. Então, a literatura, ela auxilia também nesse desenvolvimento, porque a criança vai no clubinho da leitura, por exemplo, a criança vai mostrar o livro que leu, vai conversar sobre a história que ela leu, isso vai trazer, vai remeter ao que ela já viveu, ele vai querer compartilhar com os amigos. E é bem importante essa interação, essa troca com esses amigos, né? Com certeza, com certeza. Estava pensando aqui, né? A gente já comentou em outras, trazendo para o universo da igreja, né? A gente comenta assim sobre a importância. As crianças hoje em dia acabam levando os pais para. Antigamente os pais levavam as crianças para a igreja, né? Hoje a gente vê muitas crianças levando os pais para a igreja, né? Então a gente vê assim como é importante. E eu vejo assim que a educação ela tem que começar ali na base, né? A gente só vai mudar, como você falou aí. A gente só vai ver a diferença no futuro do Brasil quando realmente a gente conseguir desde o início lá na base e trabalhando todo esse crescimento, né? Você acha que isso também pode acontecer no fato da criança ser incentivada à leitura? Ela automaticamente ela pode também estar incentivando os pais. A gente comentou aí sobre as pesquisas, né? Hoje em dia os adultos diminuiu o público adulto que lê e aumentou o público de criança que lê, né? Poderia ser um incentivo para que os pais também, né, possam se tornar leitores mais assíduos? Com certeza. Antes a gente brincava, né, que a gente tinha que trazer as crianças para a obrigatoriedade de ler. Mas hoje em dia, se a gente fizer o que eu falei antes, de tira 5 minutos do dia para contar uma história para o filho contar para a gente a história, né? O meu pequeno adora pegar livros e imaginar, criar histórias, e eu brinco muito com ele com isso, porque isso vai desenvolver tanta coisa, desenvolve autonomia, desenvolve a fala, a questão do imaginário. Então, eles trazendo isso para a gente, vai nos tornando mais leitores, mais capacitados também para trabalhar com a literatura. Essa questão do desenvolver a criatividade, a imaginação também, né? Eu me lembrei, a gente vê muito hoje também várias séries, filmes que são baseados em livros. Acho que isso aí também acaba sendo um estímulo, né? Porque daqui a pouco a criança, o adolescente vê aquele filme e aí pensa, né? E os pais, enfim, incentivam, não, mas tem o livro também, vamos. Porque a gente sabe que não é a mesma coisa, né? A história sempre tem uma diferença entre o filme e o livro, né? Sim, eu tenho um projeto de escrita criativa na escola com os meus alunos de sextos e sétimos anos. E eles estão nessa fase assim, né, que dá uma preguicinha de ler. Então eu trouxe um pouquinho da série Enio e Feni para eles, e depois eu propus então que nós escrevêssemos e lêssemos um pouco sobre esse livro. E o que despertou de adolescente querendo ler, querendo saber mais da história, eles acabaram vendo a série? Claro que acabaram. Mas eles leram, eles produziram também questões sobre a série. Então, isso é um pequeno viés do que a gente pode propor para as crianças, para os adolescentes, né? De repente, não está muito afim de ler, mas vamos começar com a série, com alguma coisa que é do envolvimento deles e trazer, então, a questão da leitura. Ai, prof, eu vou ter que ler todo o livro, ele é grosso, ele é enorme. Não, a gente vai ler trechos, a gente vai discutir. Acho que isso é importante o professor trazer também, né? Isso dá para fazer em casa também com os nossos filhos, né? Com os filhos adolescentes. Essa questão de, vamos ver um pouquinho da série, vamos conversar um pouquinho sobre o livro, vamos ler trecho. A internet está trazendo tanta coisa bacana para a gente, né? É só pesquisar um pouquinho que a gente consegue desenvolver algumas coisas bacanas.
Fazer aí um clube de leitura na família mesmo, né? Isso é bem interessante. Claro! Você comentou sobre esse projeto Escrita Criativa na escola. Eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente conhecer e até para incentivar, né, que esses projetos possam acontecer em outras, daqui a pouco até em escola dominical, por que não? Ah, é bem bacana. A nossa escola é uma escola particular aqui da região. Ela percebeu algumas questões referentes à pandemia, né? Eles ficaram menos em casa, então a questão de escrita, de desenvolvimento da parte escrita ficou um pouquinho para trás. Então, o que a gente pensou? Como é que a gente vai trabalhar com esses alunos a questão de conseguir escrever, de conseguir organizar o texto em parágrafos, de organizar as ideias. Então, a escola propôs isso para as famílias. É um projeto de escrita criativa, as crianças poderiam se inscrever. E eu sempre trago essas coisas bem do dia a dia deles. Como é que a gente vai desenvolver um parágrafo? Como é que a gente vai trabalhar com a literatura, com série, com um filme, com música? Então, a gente vai trazendo coisas do interesse deles para que a partir daquilo eles possam fazer, então, as escritas deles, né? Daí a gente vai fazendo as correções de linguagem, de ortografia, que é super importante também, mas a gente tem que pensar no que está no envolvimento deles, né? Para E a você questão falar. Opa, desculpa. Não, pode Pode falar. continuar. Não, a questão da escola bíblica, trazer isso também é super importante, né? Tu havia dito antes que os filhos trazem os pais. O que a escolinha bíblica proporciona para os nossos filhos, né? Eu não sei se nas outras regiões, mas na minha congregação eu posso participar da escolinha com os meus filhos. Então é super legal, o pastor vai, toca a música que é super esperada pelas crianças, depois vem as profs com as histórias, com as atividades referentes à história. Como isso é importante. Alguns pais que não estavam vindo na igreja realmente começaram a vir pela escolinha bíblica e acabam participando, então, de cultos, de estudo da Bíblia, de outros momentos, né, de outros departamentos da congregação. Com certeza. Eu comentei isso, né? Porque não na escola bíblica, porque a gente tem um conteúdo muito vasto de material infantil também, né? Eu comentei aí sobre o lançamento aí do Martin Book, vai ter sessão de autógrafo hoje na Feira do Livro aqui em Porto Alegre, mas tem muitos outros e a gente há um incentivo também para os profs de escola dominical, né? De que quando conta a história, né? Utilize a Bíblia para as crianças entenderem que está ali na Bíblia. Isso é importante, né? Porque não é só chegar lá, por mais que tu conte de diversas maneiras, e temos, né, também recursos, vídeos, enfim, é tu levar a Bíblia e mostrar para a criança, está ali, né? É a palavra de Deus. E aí, a partir disso, nós temos tantos livros, né? Comentei aí o do Martibu, mas eu me lembro também tem as coleções das parábolas, que são livretes pequenos, né? Que são várias possibilidades. Tem escolas bíblicas que eu sei que possuem lá a sua biblioteca com os livrinhos, né? Então, acho que daqui a pouco também acaba sendo um incentivo. Nós tínhamos aqui um projeto no Digra, que era a maleta viajante, né? Que passava, e nós somos 19 congregações, então tinha aquela maleta com conteúdo, né? Livros, na época, né? CDs, enfim, tinha várias coisas, jogos, né? Didáticos e tudo mais. E a ideia é que se passasse, ficasse uma semana em cada congregação e aquela congregação incluísse mais um recurso lá dentro para ser passado aí por todas as escolas dominicais, nesse sentido de integração também, né? E troca de conhecimento e de experiência. Isso aí foi um projeto que nasceu antes da pandemia, eu me lembro que eu já tinha comentado num programa anterior aqui na Rádio CPT. E aí agora, no último congresso, eu sei porque eu estava participando da coordenação, né, do evento, do Congresso Mirim do Digra, uma das maletas, eram duas, uma das maletas apareceu, eu nem lembrava mais, aí teve uma congregação que levou isso, a maleta estava lá, quando começou a pandemia, né, ela ainda fez ali uns trajetos e depois parou e as gurias levaram. Daí a gente ficou de olhar, né, todo esse conteúdo, porque a gente sabe também qual é a evolução, tem algumas coisas que tem que atualizar, né. Mas, enfim, é uma ideia bacana também, né? O pessoal daqui a pouco pode estar fazendo também trocas, criar esses grupos, né? De leitura e fazer troca até online. Hoje em dia a gente está aí conversando com a Dani lá em Novo Hamburgo. Pode estar fazendo também online, né? Essas trocas, essas experiências também, né, Dani? Sim, eu até anotei aqui, ó, na Rei Jesus a gente tem, né, na nossa escola dominical, a sacola literária,
que é essa sacola literária? Os profs organizam ali, dependendo da idade da criança, alguns livros de histórias bíblicas e mandam pra gente. Fica uma semana em casa, a gente trabalha com as crianças, depois devolve, conversa um pouquinho. Então, o meu filho, ele tem 3 anos, né? Ele trouxe algumas histórias e ele confundiu Noé com Moisés, mas ele sabia que aqueles eram personagens da Bíblia que traziam histórias, que foi aquilo que aconteceu. Então é muito bacana. A escolinha bíblica proporcionou isso para casa, a gente trabalhou com ele, eu tirei a dúvida do Noé e do Moisés e foi muito bacana. Meu pequeno aprendeu bastante, sabe, com a sacola literária também. Que legal, que legal. É, a gente sabe, né, que várias congregações, várias escolas bíblicas fazem iniciativas né, nesse sentido que é super importante e também acaba envolvendo os pais, né, como a gente falou aí antes também, porque a criança vai ler, vai querer saber mais e tudo, e os pais vão estar envolvidos nesse aspecto. Você falou aí sobre o seu filho de 3 anos. Isso é uma questão também, acho que interessante, né? A partir de que idade a leitura pode ser estimulada para a criança, né? Porque daqui a pouco tem pessoas que pensam, não, meu filho não sabe ler ainda, então não vou dar livro para ele. Você comentou ainda, muitas mães, inclusive quando o bebê está na barriga, já está ali lendo e contando histórias para as crianças. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, a partir de que idade e se há diferença também, né, em faixas etárias, como a gente pode estar estimulando por faixa etária, assim, as crianças. Então, a questão da quando começar, gente, da barriga. Então, a criança tá ali, ela tá ouvindo, e essa conversa com a mãe, com o pai, com o humano, com a mana, é muito bacana. Eu desde, nas 2 gestações, assim, eu contava histórias para os meus, cantava, eu sou péssima cantando, mas eu cantava para eles, contava histórias bíblicas, contava histórias da literatura brasileira, né? Então, eu acho que isso é super importante e isso vai desenvolver neles mais tarde. É claro que a gente não vai colher os frutos agora, mas daqui a pouco a gente vai perceber esse desenvolvimento, essas questões de organização do pensamento mesmo, sabe? Desde que ele tá bebê, a criança tá bebê, ele vai ouvindo histórias que têm partes, e daqui a pouco, quando ele for maior, ele vai conseguir se organizar. A gente não tem como ter esse acesso rápido à criança, né? Porque é um processo de desenvolvimento, mas a gente vai perceber no futuro. Eu tenho certeza disso, já fiz análises de alunos, isso é super importante. A gente vai ver, daqui a pouco vai acontecer a coisa. Com certeza, com certeza. E assim, Dani, há diferença por faixa etária também. Me lembrei aqui, né? Por exemplo, hoje em dia tem também aqueles livretes emborrachados para as crianças, para os bebês no banho, né? Enquanto tá tomando banho na piscina, tem aqueles livretinhos assim, né? E, enfim, eu queria assim, até para quem está nos ouvindo, né? Saber assim, eu tenho, meu filho tem 1 ano, meu filho tem 6 anos. Como é que eu posso estar estimulando a leitura? O que, né, poderia estar oferecendo para ele de melhor? Tu sabe que a criança ela é muito visual, né? Então, aquele livro que tem uma capa bacana, que tem imagens legais, vai chamar a atenção da criança. A gente sabe que na literatura não é só imagem, mas a imagem tá junto, faz parte do processo. Então, a bebê vai usar o livro emborrachado porque a criança vai botar na boca, vai utilizar aqueles de tecido com textura, porque aquilo vai estimular para depois ouvir uma história. Ali com 2, 3 anos a gente já consegue trazer aquela Bíblia que tem as histórias. Lá com 5 anos a gente vai conseguir trazer os quebra-cabeças que tem nas histórias também. E depois a gente vai começar então com aquela leitura mais formal, né? A leitura do parágrafo, das pequenas frases. Então isso aí vai acontecendo. A gente tem que proporcionar isso lá do início, né? Para que a gente tenha um viés assim de crescimento de leitura, né? E agora meu filho fica contando, imaginando, né? Claro que ele vai imaginar, ele vai pegar o livro lá e vai, aconteceu isso, isso e isso. E não é aquilo que aconteceu, a gente sabe, mas a gente tem que deixar a criança imaginar. E daí, claro, filho, agora a mamãe vai te contar uma história também. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Às vezes a gente não precisa ler tudo, porque às vezes o texto se torna longo para a idade da criança. Mas a gente faz aquele resumão para ele e traz a história real. Eu acho que isso é bem importante, né? Por isso que o pai e a mãe têm que estar super presentes na vida da criança, né?
comentou aí antes sobre a Bíblia, né? E aí eu me lembrei, a própria editora Concórdia, ela tem também, né? Pensando nisso por desenvolvimento, né? Infantil, por faixa etária. Tem a Bíblia do bebê, tem a Bíblia da criança, depois tem para os adolescentes, aquela Minecraft, não sei, Sim. né? Tem Sim. para a Legal. Gelb, né? Para os jovens, enfim. Tem, né? Justamente pensando nisso, adequado à linguagem, né? Porque a gente sabe que a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra é imutável, mas enfim, tá uma forma de contar que seja mais atrativo e adequado para as idades, né? E você estava mostrando aí um dos materiais bacana, também a gente comentou aí sobre o livro Martin Bull, Horinhas com Deus, que tem um recurso super interessante, porque brilha no escuro, né? Tu pode ler porque a ideia é que sejam devocionais para antes de dormir, né? Então, também acaba sendo uma estratégia, um recurso legal que estimule a criança, né? E acenda essa imaginação, como você falou também, né, Dani? Isso, e mais um momento em família, né? Tô trazendo a devoção aqui. Agora a gente vai sentar, a gente vai fazer a nossa oração. Agora a mamãe ou o papai vai fazer a leitura. Depois é claro que a gente vai brincar com essa imagem, de colocar no escuro. Mas a questão de estar em família e ver a palavra de Deus. E aqui também, eu não sei se todo mundo conhece, mas no Horinhas com Deus a gente tem um Vamos Conversar junto do devocional. E esse Vamos Conversar a gente pode trazer para a família. Ai, será que a criança entendeu mesmo que eu li, né? Então a gente vai no Vamos Conversar. E é super importante isso, né? Agora falando no devocionário Horinhas com Deus, eu me lembrei, eu tô falando aqui que hoje tem um lançamento do Martin Bull, sessão de autógrafos, não é um lançamento que já foi lançado, né? A sessão de autógrafos do livro Martin Bull, O Mundo das Emoções, com as autoras a Daniela Fischer Bus Weiss e a Magali Schmidt, às 18 horas, lá na Banca 44, não é na Banca 44, a Banca 44 é o stand da editora, né? Mas é lá na sessão de autógrafos mesmo, no espaço destinado para isso, lá na Praça da Alfândega. Mas tem também a sessão de autógrafos da segunda edição do devocionário Receitas de Amor, também, que também é um devocionário muito especial. Acho que, na verdade, o Horinhas com Deus, ele é mais antigo, né? Agora que ele foi refeito, né, nesse novo formato aí, né? Reeditado nesse novo formato aí, com esse recurso, né, também, de poder ler no escuro. Mas o Receitas de Amor também é um devocionário bem interessante que traz aí, e está no volume 2, esse conteúdo bíblico, né, de uma forma lúdica aí para as crianças. Então, fica a dica, né, para quem estiver aqui e puder participar às 18 horas lá na Praça da Alfândega, em Porto Alegre. E aí, Dani, acho que isso é bacana a gente falar também sobre essas estratégias que a gente pode estar utilizando, né, para estimular as crianças. A gente comentou aí sobre, né, os livros diferentes, emborrachado, com recursos como o Horinhas com Deus aí, né, que dá para ler no escuro, com texturas, como você falou, eu me lembrei, na minha época de criança já tinha, né, os livretes com tipo fantoche, né, que tu o personagem ia participando de toda aquela história, enfim, há várias estratégias, e agora, mais recente, a gente comentou aí sobre a Bíblia Minecraft, também tem os jogos digitais, né, que o pessoal também pode estar sendo estimulado à leitura através disso, né? Uhum. Tu sabe que a gente tende a tirar esses recursos deles, das crianças, né, conforme eles vão crescendo. Mas aquela criança ali com 7, 8 anos ainda precisa do fantoche, ainda precisa que alguém conte a história. Claro que ela já vai conseguir ler, mas ainda é importante que a gente participe, né? Que a gente traga esses recursos, às vezes até criar o fantoche para a criança, né? Aquele de palitinho bem simples, fazer o desenho, criar o desenho da criança. Acho que isso é bem importante. E os jogos, né? Tem tanta coisa legal para as crianças, para os adolescentes. Acho que a gente está crescendo muito na questão dos jogos. E a gente também não pode esquecer do livro físico, né? Que ele também é importante. Às vezes a gente tende a só o digital, a criança tá ali com o dedinho passando, os 2 polegares aqui, mas a gente ainda tem os livros digitais, os livros impressos que são tão importantes, né? Que a gente vive hoje nessa era digital, né? Nessa questão é tudo integrado, né? A gente vê até hoje, assiste até jornal, né? Tem lá o QR Code, tu já linka lá para o site, enquanto tu interage de todas as formas. Acho que
isso é importante, né, na comunicação. E eu acredito que, até porque as novas gerações também, né, elas já estão cada vez mais, elas não conseguem estar no, mesmo que seja o digital, elas não vão estar focadas só naquilo ali, né? Então tem que se pensar nisso, trabalhar em conjunto, né? O a gente pode tirar de melhor e estar vinculando um recurso com o outro, né? Sim, e eu acredito também que tu partir do interesse da criança vai ser muito mais produtivo. Por exemplo, a criança está na fase do fantoche, vamos criar com eles os fantoches. A história de Noé, por exemplo, vamos criar os bichinhos, vamos fazer Noé, a família dele, os materiais de construção que ele utilizou para fazer a arca. E fazer isso com a criança vai tornar a história muito mais legal. E lá na frente, ela vai lembrar, eu criei com o pai e a mãe os fantoches da história de Noé. Vai passar para outras crianças, vai passar para os irmãos. Acho que essa função de estar tudo integrado e dos pais estarem presentes vai fazer a diferença no futuro. As memórias, a gente fala, né, que tem coisas que a gente vivencia e aprende que não esquece, e principalmente isso, né, Dani, tu passar para outras, compartilhar, né, acho que nosso papel como cristão aí é dar o nosso testemunho, compartilhar a boa nova, né, o amor de Jesus a outras pessoas, e as crianças também, né, acho que isso aí, as crianças também podem estar fazendo isso, a gente pensa que, a missão é coisa de pastor, não, a missão é de todo mundo, inclusive das crianças, e aí eu me lembrei agora do último congresso presencial que teve das servas, que a Magali Schmidt estava lá também, né, ajudando aí na escola dominical, e ela fez justamente isso, esse incentivo para as crianças darem seu testemunho, né, no hotel onde estava acontecendo o evento, e foi muito bacana. A gente pensa que as crianças não podem ou não são capazes de fazer isso, não, às vezes elas fazem melhor que os adultos. Então acho que, né, a gente... E tudo isso acaba sendo através do desenvolvimento, né? Do estímulo porque que tu dá para as crianças, e elas acabam até muitas vezes nos surpreendendo. E me lembrei, falando da Magali, mais uma ideia, né, que dá para ser feita com as escolas, com as crianças. Ela fez uma atividade de férias, foi um programa de férias, que tinha um bonequinho de Jesus, né? Que era uma bolsinha, uma sacolinha, né? Assim, com a imagem de Jesus, e um caderninho e um papel só, um caderninho e uma caneta só, um lápis, para as crianças, para elas escreverem ali as experiências delas nas férias, e quando retornassem, compartilhassem com os coleguinhas. Isso aí também pode ser uma estratégia para ser feita com material literário, né? Com certeza. Aí entra a questão do clubinho, né? Do compartilhar, do vivenciar. Aí a gente tá super bem protegido, armado, né? De tecnologias da fala, da conversa, tão importante, né? Eu lembrei agora de uma atividade da escola do meu filho, de educação infantil. Eles precisavam gravar a música que eles mais gostavam para compartilhar no grupo, na pandemia, né? Para compartilhar com os outros pais. Eu falei, filho, qual música que tu quer? Daí ele falou, eu quero pôr a mão no ombro, na cabeça, no umbigo e no dedão do pé. A gente canta ela direto na escola dominical. As crianças amam porque mexe o corpo, eles dançam, enfim. Daí eu mandei o vídeo para a prof e a prof perguntou, que música é essa? A gente não conhece. Daí ele falou, tem lá na minha igreja, o meu pastor toca essa música. Todo empolgado. Então a gente ainda conseguiu mais um amigo da escola dele para vir na escola dominical, porque ele queria cantar as músicas que o pastor dele, do Dudu, tocava. Então, muito legal. A gente acaba, nessas pequenas trocas, fazendo a missão, que é tão importante, que vai desde a criança, né? Meu filho tem 3 anos. Ele já fez o papel dele de compartilhar o que ele vivencia. E não só na escola bíblica, o que ele vivencia dia a dia, que é o momento de oração, é o momento de devoção, a oração da mesa. Então, essas coisas todas ele vai compartilhando com os amiguinhos dele, na escola, nos projetos que ele vai. Aí a gente vai plantando a sementinha, né? Enquanto pais. Plantamos a sementinha e o Dudu compartilhou. Com certeza, com certeza. Que bacana aí essa ideia aí que você trouxe aí para nós também. E aí, Dani, a gente já vai chegando aí ao final do nosso programa. Acho que também falar, né, justamente dar essas dicas, essas orientações para quem é o público que está assistindo
o nosso programa de hoje, né? A gente trouxe aí tantas ideias, estratégias, né? Comentei aí sobre o Clube da Leitorinha, que eu me lembro que foi algo que eu encontrei, né, pesquisando. Você falou aí sobre essa iniciativa aí do projeto Escrita Criativa, mas assim, ó, aqueles pais assim que querem estimular os seus filhos a leitura, né, a daqui a pouco se envolverem em grupos para compartilhar, começar em casa, como a gente trouxe aí com o devocionário Horinhas com Deus, é uma ideia. Não sei se você teria mais alguma ideia aí que poderia estar alguma dica, alguma orientação, né, para os nossos pais e profs para estarem estimulando as nossas crianças aí a lerem cada vez mais. Eu acho que trazer a criança para fazer a seleção de livros é muito importante, porque tu vai pegar o que ela gosta, o que ela curte, e de novo ele vai estar participando desse processo. Então, quando tu traz a criança para participar, vou expor vários livros que ele tem ali, a Bíblia, as histórias, as parábolas, enfim. E a criança vai selecionar para a gente contar, aí a gente já está com um caminho super bem andado, sabe? Como a gente diz. Ele vai estar fazendo a seleção, ele vai estar lendo com a família, e a questão da família também é super importante, né? Da gente estar presente, vendo o que a criança está lendo, vendo o que a criança está produzindo, participando, né? O adulto está participando disso é super importante. E a questão de criar estratégias, de fazer com que a criança crie o material didático, né? Também é muito importante, porque aí entra o visual. E é super importante o visual aliado à literatura, aliado à questão da fala e depois aliado à questão da escrita também. Que bacana, que bacana. Dani, a gente agradece muito aí essa participação com a gente no programa de hoje, né? Compartilhando um pouco aí das suas experiências e essas ideias que com certeza a gente espera que ajude bastante aí a nossa audiência. E a gente deixa o microfone aberto aí para suas considerações finais e para sua despedida. Gente, muito obrigada, adorei participar. É um prazer falar um pouquinho do que a gente sente enquanto mãe, enquanto prof. É muito importante a gente trazer isso. A questão do envolvimento das famílias, que eu bato tanto na tecla, é trazida por pessoas da literatura, né? Clayman já fala que o fator proeminente que mais precisa contribuir é o fato das famílias estarem preocupadas com a questão da leitura e da escrita, porque a gente vai estar expondo a criança desde bebê, desde pequeno, a isso. E é isso que a gente quer, né? A gente quer que eles se desenvolvam, que a gente perceba os frutos que eles vão colher lá na frente. Então, é aí que eu estou batendo tanto na tecla da família estar presente. Agradeço a participação, estou disponível, se quiserem me chamar, a gente conversa, é sempre bom bater um papo. Imagina, a gente que agradece. Dani, você falando aí, agora eu pensei, queria te desafiar, a gente encerrar o programa, você lendo um devocional do Horinhas com Deus, pode ser? Justamente com Claro. essa ideia, né, da gente estimular aí as famílias, a gente comentou sobre a importância, né, porque tem aquela parte do vamos conversar, né? Daqui a pouco aí fica um estímulo para quem estiver assistindo o nosso programa, que acompanha e chame o seu filho, né, o seu sobrinho, reúna a família para acompanhar agora um devocional aí que vai ser lido pela Daniele. E depois converse aí, depois conte aí pra gente nos comentários aí no nosso Facebook, no YouTube, como é que foi essa experiência aí, o que você compartilhou com seus filhos através do nosso programa de hoje. Com certeza. Eu vou falar sobre Deus cuida de vocês, que está em 1 Pedro 5,7, tá? Deixe Deus se preocupar para você. Isso é tão difícil da gente fazer, né? Roberto estava viajando de avião pela primeira vez. Ele e seus pais estavam indo visitar sua avó. Roberto estava olhando pela janela, vendo as asas do avião, as nuvens e o chão lá embaixo, bem longe. Mãe, perguntou Roberto, aquela grande parede de nuvens está bloqueando a nossa passagem. Por onde vamos passar? Não se preocupe, respondeu a mamãe. O pai disse, deixe que o piloto se preocupe por isso, Roberto. Ele já pilotou para São Paulo antes. Tudo ficou bem. Quando o avião se aproximou da grande parede de nuvens, ele já estava acima delas. Roberto olhou pela janela novamente e já não podia ver o chão, apenas nuvens. Mãe, disse Roberto, como o piloto sabe onde fica São Paulo se ele não consegue ver o chão? Só tem nuvens embaixo de nós e eu não vejo nenhuma placa apontando para onde ir.
E se ele dobrar no lugar errado? O piloto sabe o que está fazendo, garantiu a mãe. Deixe que ele se preocupe em seu lugar. Roberto era jovem e nunca tinha voado antes, por isso ele se preocupava tanto. Até mesmo os adultos se preocupam por muitas coisas. Alguns dizem: eu tenho medo de que não vamos ter dinheiro suficiente quando ficarmos mais velhos. Outros dizem: eu não sei como vou pagar a conta do médico, ou como eu vou conseguir fazer todo o meu trabalho. A Bíblia diz: Deus cuida de vocês. Isso também quer dizer: Deus se preocupa para vocês. De certo modo, ele é como o piloto de um avião. Deus sabe o caminho e ele vai levar você em segurança. Ele também vai cuidar de você no caminho. Então, por que se preocupar? Deixe Deus se preocupar em seu lugar. E vamos orar. Querido Jesus, nós te agradecemos por estares disposto a te preocupares por nós. Por favor, perdoa quando não confiamos em ti. Ajuda-nos a lembrar o quanto nos amas para assim não ficarmos preocupados. Em teu nome, amém. A parte do vamos conversar agora. Por que Roberto ficou preocupado no avião? O que os pais falaram para ele? Por que os adultos se preocupam algumas vezes? Quem está disposto a se preocupar por nós? Por quê? E daí memorize um versículo. Que é o Deus cuida de nós. Cuida de vocês, né? Está na página 26 e 27 do Horinhas com Deus. Olha só, que bacana, Dani. Já ficou aí um exemplo, né? E eu adorei a entonação aí da Dani também contando a história. Fica muito bacana. Fica esse incentivo, né? Que os pais também podem estar fazendo isso. E para quem não conhece o devocionário Horinhas com Deus, viu aí, né? A devoção, muito simples, 5 minutos faz ali a devoção, a oração e ainda aí as ideias para conversar e trocar ideia com os filhos. Gente, hoje, às 6 horas, nós temos sessão de autógrafo de 2 livros infantis, Martin e Bu e o devocionário Horinha, Receitas de Amor, lá na Praça da Alfândega, na Feira do Livro em Porto Alegre. E o stand 44 da editora, você vai encontrar este livrete aí, esse livro, Horinhas com Deus, e esses do lançamento que a gente falou, entre outros produtos. Quem não é daqui, pode acessar a loja virtual da editora, editoraconcordia.com.br. Dani, eu vou te convidar, como eu sempre gosto de fazer na revista CPT Kids, dar um tchau coletivo aí para nossa audiência e desejar uma boa semana, início de semana a todos. Tchau, tchau, até uma próxima. Até a próxima! Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.